Você já passou por uma situação onde sentiu que estava no lugar errado, na hora errada? Conheçam Catherine. Ela nasceu nos anos 50. Ela era uma mulher de 56 anos que vivia em Nova York, Estados Unidos. Catherine foi descrita como uma mulher espirituosa e bastante bondosa também. As pessoas que falaram sobre ela disseram o quanto ela gostava de ajudar os outros, que ela tinha compaixão pelos problemas das pessoas e que ela sempre tentava ajudar de alguma forma. Ela simplesmente amava tocar violão, era apaixonada por Paris e era tão apaixonada que pelo menos uma vez ao ano ela viajava para esse lugar porque não existia nenhum outro lugar no mundo que ela amava mais. Ela era casada, também era psicóloga. Aliás, ela tinha um consultório que dividia com um amigo. Esse amigo era o Dr. Kent, ele tinha 70 anos e era psiquiatra. Desde muito nova, ela sempre lutou para alcançar seus objetivos. Ela tinha 6 irmãos e todos eles foram criados pela sua mãe, que foi viúva muito cedo. Então, no início foi bem difícil as coisas para ela, sabe? Mas ela estudou bastante, foi a primeira pessoa de sua família a entrar na faculdade, se formou. Só que para ela isso não era o suficiente, porque depois que ela se formou, ela ainda fez pós-graduação e depois um doutorado. Ela sempre soube aonde queria chegar, o que fazer para poder chegar lá, e era uma mulher que inspirava muitas pessoas. No dia 12 de fevereiro de 2008, Catherine foi para seu consultório, como todos os dias. Na parte da noite, ela atendeu seu último paciente. Assim que terminou o atendimento, ela se despediu e começou a arrumar as coisas para ir embora. Infelizmente, naquele dia, ela não foi embora e ainda aquela noite os policiais foram chamados àquele prédio. Assim que chegaram ali, eles descobriram que algo tinha acontecido, foram até o consultório e assim que chegaram nesse local, eles encontraram Catherine sem vida. Próximo a ela, eles encontraram o Dr. Kent. Felizmente, ele estava vivo, então foi levado para o hospital, onde ficou muito bem. E então Catherine foi levada para uma análise. Assim que chegou ali, os profissionais logo constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com um cutelo e disseram que isso teria acontecido cerca de 15 vezes. Os investigadores então conversaram com o Dr. Kent. Ele explicou que Catherine estava atendendo uma pessoa em seu consultório, que ele estava em uma outra sala com outra pessoa, que ele estava atendendo outro paciente, até que em um certo momento ele escutou um barulho, escutou também um grito de Catherine e decidiu ir até lá para ajudá-la. Quando ele chegou nesse local, essa pessoa acabou o agredindo também, ele também recebeu alguns golpes e depois disso essa pessoa foi embora porque ela percebeu que o doutor estava chamando alguém e talvez ele pensou que seria alguém mais forte que poderia pará-lo e então ele conseguiu ir embora. Os investigadores então começaram a vasculhar todo o consultório, eles olharam as câmeras de vigilância, também coletaram algumas digitais e ao vasculhar todo o prédio, eles ainda encontraram 2 sacolas. Nessas sacolas, eles encontraram fraldas para adultos, encontraram facas, cordas, fita adesiva, entre muitas outras coisas. Eles então começaram a trabalhar com a teoria de que algum paciente de Catherine teria feito aquilo. Eles sabiam que não era o paciente que ela atendeu aquela noite, porque eles já tinham interrogado esse paciente, também tinham interrogado outro paciente que estava com o Dr. Kent, porém eles não tinham feito nada e por isso foram liberados. Eles então começaram a vasculhar os relatórios de Catherine, descobriram que tinha um paciente que mandava muitos e-mails para ela, também ligava muitas vezes, e então por isso esse homem foi investigado. Após uma breve investigação, eles descobriram que ele não estava envolvido no caso, então por isso ele foi descartado, e além dele, alguns amigos e familiares dela também foram descartados.
Devido a isso, as investigações continuaram. Alguns dias depois, o resultado das digitais coletadas no consultório chegou e então os policiais finalmente descobriram quem era o responsável por tudo aquilo. O nome dele era David. As digitais dele foram encontradas porque semanas antes ele tinha sido preso, e ele tinha sido preso porque ele tinha agredido um segurança de um hospital, porque segundo esse segurança, ele queria visitar a mãe que estava internada nesse local, só que ele não podia entrar ali de jeito nenhum e por isso foi impedido. A partir daí, os investigadores o encontraram, ele foi levado para ser interrogado. Assim que chegou ali, ele falou que, na verdade, queria encontrar o Dr. Kent. Disse que ele tinha ido até o consultório porque queria roubar $50 mil do Dr. Kent para poder tirar a mãe dele daquele hospital e fugir para o Havaí. Ele ainda falou que tinha sido paciente do Dr. Kent alguns anos antes e que, por isso, ele sabia que ele tinha condições de ter aquele dinheiro ali ou talvez de ter aquele dinheiro no banco. Ele ainda falou que a intenção dele não era tirar a vida de ninguém. Começou a pedir comida para os policiais. Em um certo momento, os policiais perguntaram o que ele queria comer, porém, ele ficava dizendo várias coisas, mudando de opinião, e muitas vezes ficava aéreo, e os policiais tinham que despertar ele para que ele voltasse a falar com eles. David ainda falou que ele não teve problema algum para entrar naquele prédio. Ele disse que informou para o atendente que ele era paciente do Dr. Kent e por isso entrou no consultório. Ao chegar ali, ele disse que ficou sentado junto com um outro paciente, que ele percebeu que o Dr. Kent estava em atendimento e por isso decidiu aguardar. Segundo ele, enquanto estava ali, Catherine abriu a porta de sua sala. Depois disso, o paciente dela saiu, ela foi entrar para poder pegar suas coisas para ir embora, só que ele falou que as unhas dela o assustaram, que ele achou que ela ia tirar a vida dele por causa das unhas dela, e então ele decidiu entrar e fez tudo o que fez. David disse: as unhas dela estavam muito grandes e isso me assustou. Eu sinto muito por aquela mulher. Eu não sabia que ela estaria lá. Por favor, lembre-se disso. Juro por Deus, pela vida da minha mãe também. Achei que ela fosse tirar a minha vida. Eu apenas não sabia o que fazer. Tudo aconteceu muito rápido. Ainda no interrogatório, David também disse aos policiais que no decorrer de sua vida ele foi internado mais de 20 vezes e que tinha passado muitas coisas ruins em sua infância. Durante as investigações se descobriu que existiam evidências de que o que aconteceu foi premeditado, mas que David queria, na verdade, o Dr. Kent e não Catherine, até porque ele nem a conhecia. David disse que não gostava do Dr. Kent, pois ele foi um dos médicos que o diagnosticou com esquizofrenia em 1991 e que ajudou ele a se internar naquela época. A partir daí, David então foi preso. Ele precisou passar por uma avaliação psiquiátrica, porque todos precisavam saber se ele era mentalmente capaz para passar por um julgamento. E ao final dessa avaliação, ele foi considerado sim mentalmente capaz para poder passar por um júri. Mesmo assim, os advogados de defesa dele continuaram dizendo que eles iam manter a defesa por insanidade, correram atrás e por isso, ao invés dele ficar preso em uma prisão, ele ficou em um centro médico até começar o julgamento dele. Demorou um pouco para isso acontecer porque ele ainda foi avaliado por outros psiquiatras. 2 deles disseram que ele era mentalmente incapaz para passar por um julgamento, porém algum tempo depois ele novamente foi considerado capaz e então o julgamento dele começou em 2013. Assim que começou o julgamento, a história sobre a vida de David foi mencionada. Ali eles contaram que David começou a ter problemas psicológicos enquanto estava na faculdade. Parece que ele começou a cismar com seus colegas de classe, começou a ter alucinações, ficou fixado em Deus e no diabo e falava coisas sem sentido. Ainda nessa época, ele escreveu uma carta para sua mãe. Nessa carta ele dizia que estava furioso porque a mãe dele estava ficando doente e que ele estava furioso além do normal. Devido a isso, as pessoas próximas a ele perceberam que ele precisava de ajuda, então ele foi internado muitas vezes, passou por vários tratamentos, muita terapia,
só que aparentemente nenhuma deu certo. Ao longo dos anos, ao ser hospitalizado, ele contou para seus médicos que tinha visto o diabo em sua mente, falou também que tinha visto o olho de Deus no chão da cozinha de sua casa e falou que muitas vezes ele achava que tinha alguns poderes. Em 1991, David conheceu o Dr. Kent pela primeira vez. Após algumas consultas, o Dr. Kent acabou o diagnosticando com esquizofrenia e o internou por um bom tempo. O comportamento de David dentro daquele hospital foi tão problemático, mas tão problemático, que ele acabou sendo proibido de voltar lá após sua liberação, porque ninguém o queria ali. Em 2004, a mãe de David decidiu que ela precisava ir morar numa casa de repouso. A partir desse momento, David ficou convencido de que ele é quem tinha que cuidar de sua mãe. Ele ficava dizendo que a casa de repouso não dava a ela bons cuidados, vivia brigando com os funcionários e por isso ela teve que ser retirada desse local. A partir daí, em 2008, a mãe de David foi hospitalizada no mesmo local onde ele tinha sido proibido de ir, e isso se tornou um grande problema para ele, porque ele ficou completamente obcecado, dizendo que precisava cuidar de sua mãe e sempre tentava entrar lá. Aliás, uma das vezes que ele tentou entrar foi quando ele agrediu segurança e por isso ele foi preso. Por causa desses pensamentos, David montou um plano para conseguir dinheiro. Ele acreditava que ia pegar esse dinheiro, depois ia até o hospital, pegaria sua mãe e depois fugiria com ela. Ainda sobre David, foi relatado que, quando ele via pedaços de papel na rua, ele sempre acreditava que eram mensagens de Deus para ele, que ele também acreditava que, em algumas situações, ele tinha poderes e que Deus também conversava com ele em certos momentos. A família de David sempre o incentivou a se tratar. Eles diziam a ele que ele precisava se internar, cuidar de sua saúde mental, mas ele não queria os ouvir e acabou se afastando da família. Voltando ao dia dos acontecimentos, que foi no dia 12 de fevereiro de 2008, David foi ouvido no tribunal para falar sobre ele, e ali ele disse que naquele dia Deus falou com ele. Ele disse que Deus disse que ele deveria tirar a vida do Dr. Kent, porque senão algo muito ruim poderia acontecer com sua mãe. Os advogados de defesa dele disseram que sim, David era culpado, mas que ele não deveria ser preso e sim enviado para um centro de tratamento. Ali no tribunal, em 2013, infelizmente o júri não teve um voto unânime. Parece que alguns jurados acreditavam na inocência de David por causa da insanidade, outros não acreditavam, e por isso o julgamento foi anulado. O irmão de David, aquele dia, disse que ele esperava que seu irmão fosse tratado, que ele acompanhou por muitos anos os problemas psicológicos que ele tinha, que toda a família tentou ajudar, mas que ele nunca aceitava. Ele falou que David não podia ficar nas ruas, porque ele não tinha condições de ser livre assim. O irmão de Catherine também foi ouvido. Ele falou que David não deveria estar nas ruas, assim como o irmão dele falou, porém, diferente dele, ele disse que não queria que David fosse internado e sim preso. Após a anulação do julgamento de 2013 por falta de unanimidade, outro julgamento começou em 2014 e ali David finalmente recebeu seu veredito. Na audiência, um dos promotores se virou e disse: ele planejou tudo, tinha muita coisa naquelas sacolas, ele sabia exatamente o que ia fazer. O irmão de Catherine também foi ouvido nessa audiência e disse: ele estava determinado, ao que parece, a impedir que qualquer pessoa interferisse em seu plano. Infelizmente, foi a nossa irmã que interferiu, e por isso ele deve ser totalmente responsabilizado. Ainda no tribunal, os promotores disseram que os preparativos, ações e fuga de David naquele dia mostram que ele estava ciente de que estava agindo errado e que também estava infringindo a lei. Um dos promotores disse: sua doença não anula a capacidade de avaliar a moralidade de suas ações, e por isso ele tem que ser condenado, porque é culpado. Como no julgamento de 2013, a questão crítica era se David estava tendo uma alucinação quando tirou a vida de Catherine e se isso estava impedindo dele entender que era errado fazer o que estava fazendo. Então, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, após o júri avaliar
toda a situação, eles concluíram que sim, David estava lúcido e então por isso ele foi considerado culpado, recebeu perpétua sem possibilidade de condicional, pelo caso de Catherine, e recebeu 25 anos de prisão por ter agredido o Dr. Kent. Todas as evidências e o testemunho de David comprovavam que ele tinha ido até o consultório atrás do Dr. Kent, que a intenção dele era fazer realmente tudo aquilo com o Dr. Kent, porém como Catherine abriu a porta primeiro de sua sala, ele simplesmente decidiu ir até ela, por nada, porque ele não a conhecia, ela também não o conhecia, enfim, a intenção dele era o Dr. Kent e não ela. Ali no final do julgamento, quando ouviu sua sentença, David reconheceu que o que ele fez era errado, falou que na época ele tinha 46 anos e que ele estava doente desde os 23 anos. Ele falou que sua doença o levou a isso e pediu desculpa às famílias. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Você acha que ele estava tendo algum tipo de alucinação? Você acha que ele planejou tudo aquilo? Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado? Coloca aqui que eu quero muito saber a sua opinião. Mais uma vez, gostaria de pedir encarecidamente que você não saia daqui sem deixar o seu like, porque de graça, não custa nada. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Deixe o seu comentário, que é muito importante para mim, né? Que seja um emojizinho. Por favor, deixa, porque faz toda a diferença aqui pro canal. Se você puder também, compartilhe esse vídeo nas suas redes, em grupos que você participa. Por favor, me ajuda compartilhando esse vídeo ou qualquer outro vídeo aqui do canal. Compartilhe para que outras pessoas conheçam o meu trabalho, para que a plataforma mande os meus vídeos para outras pessoas, gente. Eu só dependo de vocês, a minha parte eu faço, eu posto vídeo 3 vezes aqui, me esforço sempre. Então eu tô pedindo pra vocês, por favor, me ajudem compartilhando, tá bom? Se vocês puderem e se vocês quiserem. É isso, muito obrigada a quem chegou aqui. Lembrando que temos vídeos 3 vezes por semana, a maioria das vezes é segunda, quarta e sexta às 7 da noite. E eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus. Se cuidem e até o próximo vídeo.